Nós estamos caminhando dentro desse tema, no mini curso de Cosmovisão Cristã, e nós já passamos por alguns temas que nós vamos revisar já rapidamente, mas caso você tenha alguma dúvida, alguma consideração, você que ficou caladinho durante todas as 3 últimas aulas, não falou nada, hoje é o dia de tirar todas as suas dúvidas e colocar todos os seus esclarecimentos aí na mesa para a gente conversar, hein? A ideia é que você não saia desta aula sem ter alguma compreensão, tanto dela, mas quanto das outras também, caso tenha ficado alguma dúvida para você. Então, lembrando aí da gente manter os microfones fechados, né, caso para a gente não ter problema com ruído, e quem quiser falar alguma coisa, ou quem quiser perguntar alguma coisa, pode à vontade aí desmutar o seu microfone, que a gente vai conversar, tá bom? Paulo, Sim. Deixa eu só falar tá um ruído estranho de como se tivesse um motor ligado. Eu não sei se nasceu. É o meu. Deixa eu tentar mudar o meu microfone aqui. Só um minuto. Tá um barulhinho. É isso. Né? Porque Gente, dá para mexer nas configurações de áudio e colocar do som original ali. Melhorou sabe? agora? Melhorou? Tem parece um batistaca junto, assim. Tum, tum, tum. E também tem um ruidinho. Espera aí, deixa eu ver outro aqui. Melhorou? Agora melhorou. Tá melhor? Tá melhor. Então tá bom. Então vou usar esse aqui, que é o microfone da câmera. Eu acho que ele tem um pouquinho de eco, mas se para vocês está bom, para mim está ótimo. Bom, vamos lá, então. Bom, gente, então vamos orar para a gente começar aqui. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que temos de nos reunir aqui nesse final de tarde, em volta da Tua Palavra, de temas que podemos abordar à luz da Tua Palavra também, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor dê a nós a compreensão correta daquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa tarde e que possamos sair daqui edificados, transformados, inspirados e desafiados para, de certa forma, cumprir o nosso propósito de glorificar o Teu nome no tempo em que nós estamos, na cultura em que nós estamos, da forma que o Senhor quer que façamos, Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde aqui, que continue sendo um tempo prazeroso de aprendizado para a Tua glória, e pedimos que o Senhor estenda a Tua bênção também para as outras salas de aula, os outros cursos, outras pessoas que estão participando. Pai, no nome de Jesus que nós oramos, amém. Gente, desculpa. Vamos lá, então. A gente vai fazer uma breve revisão aqui do que a gente conversou nas demais aulas, né? Então, na primeira aula a gente falou sobre origem e desenvolvimento da cosmovisão, que nasce no ambiente pagão, que tem sua apropriação no ambiente cristão e se desenvolve nos dois caminhos, tanto para quem é cristão e tem os desafios de olhar o mundo a partir da lente do cristianismo, quanto quem não é, que continua aí buscando uma cosmovisão para si, que foi boa parte do tema da nossa segunda aula, que a gente falou das principais cosmovisões que influenciam o pensamento humano. Então, a gente passou por várias delas, tanto aquelas que estão no Ocidente, mas também fizemos uma breve abordagem de matriz de cosmovisão no Oriente também, tá? E na última aula nós falamos sobre a estrutura de cosmovisão a partir da narrativa de criação, queda, redenção e restauração, como a gente, como cristãos, né, podemos enxergar essas marcas desses 4 elementos em todo o período da história e como que Deus nos ajuda também a enxergar que toda cosmovisão tem essas matrizes, né? Aliás, o que a gente vê de concreto, só o cristianismo tem essa quarta parte da narrativa, que é a restauração, né? Mas todas as cosmovisões buscam, então, colocar e aplicar os princípios ali de criação, queda e redenção, quando a gente olha
comparando com a cosmovisão cristã, tá? E hoje nós vamos falar, então, sobre como nós vivemos a cosmovisão cristã na cultura secular. E o objetivo aqui é a gente tentar entender um pouco, fomentar um pouco e instigar vocês a olhar para a música, para a arte, para o cinema, para a literatura, para a política, redes sociais e outras abordagens do que eu estou chamando aqui de cultura pop, que, de certa forma, tem moldado o pensamento atual aí. Eu estou usando 3 textos base aqui. O primeiro texto é esse aí, Ecos do Éden, que é do Jerram Barrs. Esse texto, ele está esgotado, se eu não me engano. Não sei, a última vez que eu olhei, parece que só tinha para o Kindle, mas é um texto muito interessante. E estou usando aqui o outro que vocês já conhecem, que é o Verdade Absoluta, que foi praticamente a base de toda a nossa abordagem aqui, mas eu estou usando um outro livro da Nancy Pearcey, que é o Saving Leonardo, que ele traz algumas implicações de como a cultura pop e a arte moldam o pensamento de forma bem concreta, tá? Então, se vocês quiserem depois, esses são os 3 principais textos. Eu estou usando aqui, gente, mais outros textos que são mais como referência. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, esse texto aqui do John Dyer. Esse cara é um teólogo e ele escreve muito sobre tecnologia e fé cristã. E ele escreveu esse livro que é Do Jardim para a Cidade. E tem umas implicações bem legais aqui que eu vou querer abordar com vocês mais tarde, tá? E eu estou usando mais esses que estão em português, esses 2 livros aqui, que são livrinhos bem pequenos, ó. Se juntar os 2 não dá meia hora de leitura. Um é do Franz Schaeffer, que é A Arte e a Bíblia, e o outro é do Hans Huckmacher, que é A Arte Não Precisa de Justificativa. O Hans Huckmacher foi um filósofo e um artista, tá? E o Franz Schaeffer era um pensador cristão. Vale muito a pena ler esses 2 textos. A editora os 2 textos saíram pela ABU, pela editora ABU. E a Monergismo acabou de lançar um texto muito importante do Huckmacher para quem quer desenvolver mais o diálogo de fé cristã, arte e filosofia, que chama Filosofia e Estética. Se eu não me engano, está até em promoção na editora Monergismo. E por fim, gente, esse livro aqui saiu esse ano no Brasil, tá? Foi o The Pilgrim com a parceria, se eu não me engano, não, foi só o Pilgrim, não foi com a Box 95. Chamados para Criar. Um convite bíblico para criar, inovar e arriscar. Bem legal também é que ele fala sobre a importância do Deus como um criador, da importância da arte, dos processos, enfim. Por que eu estou colocando isso aqui, gente? Porque, de forma geral, o que eu quero trazer para nós aqui nessa aula é a importância da gente olhar para esses elementos que muitas vezes a gente só reage frente às produções que nós temos na sociedade. Então, a gente olhar para um lado mais de usar aquilo que Deus dá para o seu povo e inspirar outras pessoas e apoiar outras pessoas para que eles também possam consumir e criar boa arte para a glória de Deus. E um outro texto aqui que me ajudou muito nesse curso como um todo, e acho que eu não falei dele na primeira aula, que é esse texto aqui, gente, que é fundamental para a gente olhar também um pouco as nossas interações com cosmovisão. Tá? O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, do Leslie Newbigin. Esse texto também é muito importante, tá? Então, tendo essas referências aqui como base, vamos trabalhar aqui, né? Bom, a Nancy Pearcey, eu até
citei isso em outra aula, se não me engano, ela diz assim: o romantismo alemão desenvolveu a ideia de que as culturas são conjuntos complexos nos quais certa perspectiva sobre a vida ou o espírito da época, que eles chamam do Zeitgeist, né, é expressa pelo painel da própria vida, na arte, literatura e instituições sociais, bem como na filosofia formal. Juntando essa frase com essa expressão aqui do Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele diz assim: os acontecimentos históricos devem ser interpretados à luz do reino de Deus. Bom, como que a gente olha para essas duas frases, esses dois elementos aqui? A grande verdade, como diz o Franz Schaeffer, toda arte revela a cosmovisão do seu artista, do cara que produz. Então, é até interessante, eu estava conversando com um amigo arquiteto ontem, e apesar de toda a criatividade e beleza que ele tem em todos os projetos dele, você consegue ver marcas do projeto dele em todos os outros projetos. Tem traços que você consegue perceber. A gente vê isso muito claro no Niemeyer, né? Acho que talvez é o arquiteto mais conhecido no contexto brasileiro, pelo tipo de arte que ele produziu. Né? Então, os contornos, os desenhos, vãos, né? E é interessante a gente pensar o seguinte: eu não sei se você sabe, o Niemeyer não foi quem projetou Brasília, né? Quem projetou Brasília foi Lúcio Costa. Mas o Niemeyer, ele constrói alguns lugares, né? Boa parte deles usado para o governo, mas se você reparar, não sei se você sabe, o Niemeyer ele era comunista. E toda a arte dele, toda a construção dele, na sua arquitetura, você vai reparar que ela tem ou vão ou grande espaço de gramado. Porque na cabeça dele, as pessoas deveriam ocupar esses lugares. Então, o lugar público, ele era para ocupação. Quando você olha para as duas cúpulas, né? A bandejinha para baixo, a bandejinha para cima, uma representando o Senado e outra representando a Câmara dos Deputados, as duas têm explicação. Uma está para baixo do Senado, porque para ele era aqueles que governavam para si. Os deputados, como a Casa Maior, os representantes daqueles que respondiam mais aos anseios do povo. Então, é só um breve exemplo aqui da nossa cultura, né, do Brasil. Então, assim, alguém que projetou muitas coisas no nosso país, que teve uma ascensão muito grande e que teve a sua cosmovisão, ou seja, a sua ideia de mundo, seus ideais, por trás de tudo que ele fazia. E isso acontece em todo tipo de arte. Isso acontece em todas as interações políticas. Isso acontece nas interações sociais, de filosofia formal, informal e por aí vai. Então, quando a gente pensa por esse lado, a gente pode achar assim: nossa, mas então tá tudo perdido, né? De fato, o mundo jaz do maligno, mas jaz do maligno dentro do controle do nosso Deus, que é soberano. Por isso, eu tenho que pegar essa ideia aqui e levar para a ideia do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que todos esses acontecimentos, eles devem ser interpretados à luz do reino de Deus. Se eu tenho a boa concepção de que Deus é aquele que mostra, através de toda a narrativa bíblica, de toda a história bíblica, que há, de fato, criação, queda, redenção, restauração, eu olho também no momento que eu estou vivendo que Deus não deixou o mundo às suas próprias consequências. Ele está cuidando de tudo, e por isso nós devemos interpretar todas essas coisas. Eu não sei, eu não lembro quem disse, mas teve um pensador cristão que ele disse o seguinte: quem pensa muito na eternidade consegue impactar o mundo presente. Então, isso é muito importante a gente pensar, porque muitas vezes o imaginário cristão, ele é assim, ó, eu tenho que pensar
na eternidade, esse mundo aqui jaz do maligno, está tudo acabado aqui, então não vou fazer mais nada. Não sei se vocês lembram, tinha um pensamento muito comum no evangelicalismo da década de 70, 80, que era o seguinte: se Deus me salvou e ele vai voltar quando o mundo estiver ruim, então vamos acelerar as coisas para o mundo acabar, né? Então eu vou poluir, não vou cuidar do outro, tudo mais. Então, isso não faz muito sentido, mas era um pensamento e às vezes ainda é um pensamento que permeia pela cabeça de alguns cristãos. Mas a grande verdade não é essa. Quem pensa na eternidade, ou seja, quem coloca, como diz Paulo lá em Colossenses, a mente nas coisas que são de Cristo, nas coisas do alto, onde Cristo habita, essa pessoa ela consegue agir de forma a impactar o presente. E impactar o presente não quer dizer tornar o presente o reino de Deus. Não é isso. Mas é tornar o presente, para outros, principalmente, a alegria da realidade de fazermos parte do reino de Deus. Que começa aqui, no tempo que nós fomos salvos, mas ele tem implicações futuras e eternas também. Tá? Então, essa base, esse pensamento aqui é importante para a gente seguir. Então, vamos falar aqui, primeiramente, de cosmovisão e artes. Como eu disse, o Francis Schaeffer declara, né, o conjunto da arte de um artista revela a sua cosmovisão. Então, vamos ver aqui Deus como sendo o grande artista, criador de toda a obra de arte visível e invisível. Essa obra de arte de Deus ela é única, não sendo ela fragmentada em ciências como a percepção humana. Então, vamos pensar comigo aqui. E esse é um pensamento que eu estou trazendo junto com o John Dyer, daquele livro do Jardim para a Cidade, que é importante a gente olhar para isso. Deus, ele cria o mundo, mas ele continua na sua percepção e no seu trabalho criativo. Deus cria o mundo, mas ele continua trabalhando. E não só trabalhando na história da redenção humana. Isso a gente vê na narrativa bíblica. Mas ele está trabalhando também na história daquilo que nós vamos viver na eternidade. Então, olha que interessante. Deus, ele começa o mundo num jardim e ele acaba numa cidade. O que é mais complexo? Um jardim ou uma cidade? No Apocalipse fala que esse jardim ele está dentro dessa cidade. Então veja, Deus ele continua trabalhando como arquiteto, como um construtor, como um jardineiro, como um agricultor, um engenheiro. Ele não soltou, agora o jardim aqui, depois o pessoal vai... Não, ele continua esse trabalho dele. O Salmo, o salmista no capítulo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus. Eu gosto de pensar, tem um caminho de volta aqui para casa, quando eu estou vindo da igreja, eu estou vindo de Campinas, e quando eu venho da igreja, normalmente é o horário do pôr do sol. E agora a gente também, às vezes, sai para fazer esse caminho para ver isso e perceber um pouco e contemplar um pouco essa criatividade de Deus. Todo dia, quando eu estou nesse caminho de voltar para casa, dá para ver o pôr do sol de forma bem ampla. E todos os dias o céu ele está colorido de forma assim maravilhosa, sempre bonito, com várias cores, né? Os tons do pôr do sol, né? Aquele vermelhão, laranja, às vezes tem um azulzinho e tal. Mas todos os dias esse céu ele está diferente. E quando eu venho, eu fico pensando assim, eu fico imaginando Deus como se fosse assim, uma grande tela e ele passou o dia pintando essa tela, sabe? Porque é cada detalhe, é tanta beleza que vem... Na semana passada eu estava com a Raíssa no carro e aí ia chover,
Então, no céu, você dava para ver a densidade das nuvens que estavam chegando para onde não tinha nuvem no pôr do sol. Então, parece que estava entrando, tinha um V, assim, parece um negócio entrando, que coisa maravilhosa. Não tem como você olhar para isso e não glorificar o nome de Deus. Ele é o grande artista. Talvez eu fico pensando nessa experiência, falando assim, será que era isso que o salmista via todos os dias para ele declarar que o céu declarava a glória de Deus? Porque você olha e fala assim, nossa, alguém pintou perfeitamente esse negócio. E nunca está do mesmo jeito, ou seja, tem criatividade, tem estética, tem coesão, tem beleza. Isso não está fragmentado, não cabe na nossa mente. A última vez que eu preguei na igreja, eu mostrei uma foto recente que NASA tirou de Júpiter e um quadro do Vincent van Gogh. Tem coisas semelhantes ali. Cores, formatos, tudo mais, mas você vê a criatividade de Deus mais uma vez. O nosso Deus é extremamente criativo. Então a gente precisa olhar para o nosso Deus criativo, né? E é ele que dá essa criatividade e esse poder para que outros também possam exercer a função de co-criadores de arte. Porque nós criamos a partir de alguma coisa, de coisas já existentes, de elementos já existentes. Deus cria a partir do nada. Então, lá em Êxodo 35, na construção do templo, eles dizem assim: a todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino, de linhos de tecido azul, roxo, vermelho, e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Deus deu àqueles homens essa habilidade. E isso foi passando de geração em geração. Ou seja, Deus dá. Deus dá. O salmista, no Salmo 8, diz, né? Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste. Veja, se olha para o céu, obras dos dedos de Deus. Parece que ele está ali colocando as coisas no lugar. Então, Deus, a gente precisa resgatar essa visão de que Deus, ele é, de fato, um artista por natureza, né? A obra de arte da criação nos comunica, então, beleza, harmonia, simetria, inteligência, técnica, design, planejamento, emoção, características pessoais, ou seja, amor, doçura, senso de humor, poder, grandeza, nobreza, ira, tudo isso está na grande criação de Deus. Desde o mundo, o universo, e a expansão dele, e até a nós mesmos, né? E diante dessa obra de arte, então, qual deve ser a nossa postura? A gente tem que parar e olhar. A gente tem que parar e olhar. A gente, muitas vezes, precisa se emocionar com isso. E não é forçar isso, né? Olhar para o céu e ficar mexendo o dedo no olho para chorar. Não, de tentar, de forma sensível, perceber a grandeza que está por trás disso tudo. Mas eu preciso parar e olhar. Agora, isso já é um desafio muito grande na cultura que a gente vive. Eu vou parar para olhar o céu, para contemplar uma flor, para ouvir o barulho das árvores, do passarinho, para pisar na areia. Não vou fazer isso, é coisa de hippie, não tem tempo para isso. Você precisa. Nós precisamos olhar para tudo isso. O Fernandinho que está aqui, que é médico, cara, você abre um corpo humano, você tem que olhar para aquele negócio tão complexo e falar assim, meu Deus, isso não cabe no meu entendimento. Isso é perfeito, isso é arte. É obra do Senhor, essa perfeição. Mas eu também tenho que procurar entender quais são as implicações de tudo isso. Por que o salmista falou aquilo lá? Por que o salmista olha para o céu e tira suas conclusões? Por que a gente olha ao redor e a gente tira as conclusões? O texto de Romanos 1, Paulo fala, né? Deus se revela a
todos por meio da sua criação. A todos. Então, eu preciso procurar entender, admirar e, por fim, inspirar a produzir arte. Então, não estou falando para você sair dessa aula aqui hoje, pedir uma tela, né? Fazer lá no Mercado Livre, comprar uma tela, ou se não, comprar um violão e tal. Não estou falando isso. Né? A gente precisa olhar para todos os elementos que pode gerar arte na sociedade, dentro das nossas capacidades, dentro do propósito que Deus deu para mim, para você, e aí sim buscarmos, então, produzir arte. Você imagina, gente, uma dupla sertaneja do Fernando e o Oswaldo. Ao invés de pregar, eles vão lá cantar. A igreja acaba, gente. Por quê? Não é. Eu vou falar do chefe, né? Porque ele não está aqui. Mas eu estou pensando agora que está gravado. Vou ter que editar essa parte aí depois. Mas pensa comigo. Você tem que fazer algo dentro daquilo que Deus te deu minimamente condições para fazer. Estou falando para você chegar, então, e se você é um arquiteto, se você é um cineasta, um fotógrafo, um músico, um artista plástico, por aí vai, tá bom, mas se você não vai meter na área dos outros. Né? Faça com excelência aquilo que Deus te deu para fazer e consuma bons conteúdos dentro daquilo que não é da sua área. Então, como eu disse, nós somos subcriadores. Nós fazemos artes a partir de elementos que nós recebemos da própria obra de arte de Deus. Então, um escultor que pega argila e vai fazer aquele desenho maravilhoso lá, e não criou argila. Ele não criou o ser humano no qual ele vai fazer o busto. Ele é um subcriador. O cara que vai construir uma casa, seja ela uma casa pequena ou um castelo, a referência dele vem da mente dele, que Deus dá condições dele ter a sua criatividade, mas não é ele que cria os objetos e os elementos para colocar essa obra de pé. Então ele é um subcriador, assim como um artista plástico, um músico, por aí vai. O Huckmark diz assim: a Bíblia e a natureza revelam, a arte para Deus é parte integral da beleza inerente à natureza dele mesmo, revelada a nós através de todas as obras da sua criação e o seu plano de redenção. Então tá tudo ali na natureza. A gente olha e a gente contempla e a gente vê que isso é parte da própria natureza de Deus. O Barros vai dizer: somos pessoas feitas para sermos como o Deus pessoal que fez a nós e a tudo que existe. Ele nos desenhou para exercermos um papel de dominação sobre a sua criação. Está lá em Gênesis 1. Nossa dominação sobre a terra significa que somos jardineiros e utilizamos os recursos, cores, palavras, formas, texturas, sons, cerâmica, pedra, imaginação, para a criação das obras de arte que compõem este período da obra de arte de Deus que chamamos de história da humanidade. É muito bonito a gente ler isso aqui e falar assim, nossa, que legal, né? Mas tem gente que leu isso aqui, na verdade, o tempo aqui seria outro, né? Ele leu o C.S. Lewis, o Jerome Barnes. Mas, por exemplo, você pensa num C.S. Lewis da vida, que era um ateu e se converteu, ele foi talvez o pensador mais importante do século passado. E o artista mais importante cristão do século passado. Então, Crônicas de Nárnia, se eu não me engano, é um dos livros mais vendidos hoje em dia, ainda. E ali nós vemos a história do Evangelho sendo narrada de forma criativa e lúdica. As demais cartas, os romances que C.S. Lewis produz, é marcado por isso. O amigo dele de Oxford, né, que é o Tolkien, produz lá o Hobbit, né? Tolkien era um católico também. Você vê, duas pessoas de fé, embora C.S. Lewis ele se converte ao cristianismo,
tem aguçado e coloca na prática a sua imaginação, sua criatividade, tudo isso para colocar a sua narrativa, aquilo que está na sua mente, que é a sua cosmovisão, para que outros possam se beneficiar disso. Então, qual que é a nossa transição aqui deste pensamento cristão para entender o mundo secular? Paulo fala aos Coríntios o seguinte: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, pois lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Gente, olha só. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, e isso é loucura. Por isso que a arte dele é marcada por si mesmo, é marcada por cosmovisão terrena, é marcada por aquilo que não produz a glória de Deus. Embora, na graça comum de Deus, que Deus dá a todos os homens, tem muitos artistas produzindo coisas belas, coisas que a gente olha, e aí entra essa parte aqui, ó, que nós, como cristãos, podemos olhar e julgar todas as coisas. Por quê? É porque nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda a discernir espiritualmente as coisas. Então, eu não posso olhar para a cultura e falar assim, isso aqui não presta para nada só porque você não é cristão. A gente tem que olhar para a cultura e fazer algumas perguntas. Por exemplo, isso aqui eu devo rejeitar? Isso aqui eu devo receber? Isso aqui eu devo redimir, né? Olhar essa arte a partir de uma visão que vai trazer a glória de Deus. Então, não pode simplesmente rejeitar, mas não pode receber acriticamente. O que a gente deve fazer, de fato, é buscar um discernimento espiritual, para ver se isso deve ser agregado ao meu conteúdo, à minha cosmovisão, ou isso deve ser rejeitado. Então aqui, gente, eu coloquei uns exemplos, vou passar rápido aqui, ó, porque é importante a gente lembrar disso. A reforma, a reforma protestante, ela tem esse despertamento. Então você vê, o Rembrandt, ele é alguém proeminente, né? Então, e ele começa a desenhar começa a pintar alguns quadros com cenas bíblicas. Mas ele não se prende a isso. Ele é um cara que ele tem outras cenas que ele pinta, ele tem autorretrato. Então, é como se a gente hoje olhasse para um cristão cineasta e falasse assim, você só pode produzir filme que vai falar de Jesus, aí faz aquela narrativa, às vezes até uma narrativa pobrezinha, né? Vários filmes que a gente tem cristãos aí, bem triunfalistas e tal, e faz aquela narrativazinha e Jesus e tal. Ou senão um cara que é músico vai ficar rimando Jesus com cruz, cuscuz, luz, e sempre fazendo... Não é isso, né? É para além disso. Essa segunda arte daqui é muito famosa, né? Que é o Retorno do Filho Pródigo. Mas a gente também tem o Bach, né? Que quando se converte, ele começou a colocar no início e no final das suas partituras, o primeiro que era Jesus ajuda, e no final que é somente a Deus glória. Então, se você pega todas as artes, as partituras de Sebastian Bach, aí você vai ver esse comecinho, como se fosse uma oração, né? Senhor, me ajuda a produzir o que eu vou produzir agora para a glória do seu nome. E no final ele reconhece que tudo aquilo que ele escreveu não veio dele, veio do Senhor. Por isso ele coloca assinava ali. Glória somente a Deus. Então, são impactos da reforma protestante na vida desses irmãos, né? Agora, dentre outros, você tem o Shakespeare, o Spencer, que eles estão naquilo que a gente chama de a era de ouro da literatura inglesa, né? Que também é fruto da reforma protestante. E dali que sai, gente, peças de teatro, poemas, nos mais diversos gêneros, as tragédias,
o que a gente pode chamar do épico, drama, comédia, romance, sai dali. Então, um movimento puramente cristão, o resgate das escrituras e o colocar as escrituras na praça pública, tem todo esse efeito aí, mas parece que esse efeito ficou só lá, né? A gente não vê muitos irmãos na área da arte aí tendo boa proeminência nos nossos dias. E ali surgiram também os primeiros jornais, tratados defendendo a liberdade de imprensa, e por aí vai. Vou passar essa parte. Isso aqui é interessante, ó. Naquela época, só para a gente também ver os efeitos disso, né? Além de muitos outros crendo na revelação geral especial de Deus, muitos se envolveram no estudo do mundo físico, científico do mundo físico. Ou seja, nós temos hoje o cara que é o diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos é um irmão em Cristo, que é o Francis Collins. Ele foi um cara que, na década de 90, coordenou o mapeamento do DNA humano. É um irmão em Cristo. Ou seja, alguém com uma alta capacidade intelectual, com uma alta capacidade nessa área que foi extremamente usado por Deus dentro de um instituto que é muito grande, né? E também, a partir do movimento da reforma e todas as suas implicações, você tem universidades surgindo, como Genebra, Edimburgo, Oxford, Cambridge, mais para frente Harvard. Então, Deus usando o seu povo para impactar aquilo que você pode pensar que isso tem a ver com arte, né? A educação trazendo a arte, a literatura, a história e por aí vai. Bom, vou ter que pular isso aqui, que não vai dar, gente. Senão a gente não vai sair daqui novo. Mas tem muita coisa de arte aqui, viu? Só colocar isso aqui. Não, vou colocar não. Senão vai dar muito pano para manga. Depois vocês pegam isso aqui e vocês leem tudo, viu, gente? Senão não vai dar tempo. Bom, alguma consideração ou alguma pergunta sobre essa área de cosmovisão e arte? Pois eu vou fazer o fechadinho disso aqui. Não? Então vamos lá. Falar sobre política, então. Ninguém negaria que os cristãos são chamados para ser evangelistas onde quer que estejam, inclusive na política. Mas o ofício político não é mera plataforma para compartilhar o evangelho. Também somos chamados para elaborar uma perspectiva bíblica sobre o Estado e a política. Deus criou o Estado para um propósito e precisamos perguntar qual é. Como os criadores trabalham para promover a justiça e o bem público? Eu não tenho ele aqui, gente, mas tem um livro do David Kosis, que talvez seja o principal texto hoje para a gente olhar sobre política. Chama Visões e Ilusões Políticas. Vale muito a pena você dar uma olhada. Eu estou só procurando aqui, mas está na igreja também. Eu tenho um outro texto que é do Paul Freston, que é a igreja... como é que é? Não vou lembrar o nome dele agora. Não vou lembrar o nome. Igreja, Estado, sim. Não, o que é? Se alguém já viu aí e conhece, depois me lembra, que eu estou sem ele aqui. Mas, enfim, um texto do Paul Freston também sobre igreja e Estado. E vale a pena a gente dar uma lida. Mas aqui, de forma geral, eu coloquei uma história aqui de um cara que se envolveu na política americana, para a gente ver esse exemplo na prática. Ele diz assim, morando na região de Washington, testemunho um número cada vez maior de crentes trabalhando na política, fato que é tendência encorajadora. Contudo, também posso dizer por experiência que poucos mantêm filosofia política cristã de modo explícito. Como admitiu o chefe de Estado-Maior do Congresso, percebo que mantenho certas opiniões porque sou politicamente conservador, mas não por saber que estão arraigados na Bíblia. Ele tinha consciência de que deveria formular uma filosofia de governo fundamentada nas Escrituras, porém não sabia como. Isso aqui, atrelado à frase anterior que a gente leu, é o seguinte:
Não quer dizer que você vai entrar na política e ficar falando assim, eu sou político, Jesus te ama. É só a gente ver que talvez você, assim como eu não me sinto representado na minha fé pela política evangélica brasileira, da bancada evangélica brasileira. Então, fazer política não é criar uma bancada evangélica. Mas também fazer política, como esse próprio chefe de Estado está dizendo aqui, que é cristão, não é manter opinião conservadora, mas é buscar as opiniões e elaborações e coletar para construir política que está arraigada nos princípios bíblicos. E aí tem um testemunho dele aqui que é o seguinte, ó. Eu me envolvi com política depois que a lei a favor do aborto foi promulgada em 1973, porque pensei que fosse o caminho mais rápido para a reforma moral. Ganhamos algumas vitórias legislativas, mas perdemos a cultura. O trabalho mais eficaz, viera a perceber, é feito de cristãos comuns cumprindo o seu chamado de Deus para reformar a cultura em suas esferas locais de influência. Famílias, igrejas, escolas, bairros, lugares de trabalho, organizações profissionais, instituições cívicas. Para efetuar mudanças duradouras, concluiu o congressista americano, precisamos desenvolver uma cosmovisão cristã. O cara entrou na política porque ele era contra a pauta do aborto. Mas ele viu que ali ele não conseguia, porque a cultura estava construindo outra coisa. Então, é a partir do que a gente entende como cosmovisão cristã, e a gente ensina, e a gente fomenta, e a gente conversa sobre isso, que isso vai gerando, vai ganhando uma proporção que chega até outros lugares. Isso se Deus permitir que chegue, né? Mas a conclusão dele é justamente essa, né? Você ganha no, como ele diz aqui, né, no legislativo, mas perde na cultura. É proibido? É imoral? Não, mas se é culturalmente aceito, as pessoas dão um jeito de fazer o que elas querem. Então, olha só. Vou dar um exemplo aqui no nosso país. A gente teve agora um irmão nosso em Cristo que assumiu a cadeira da educação. E aparentemente é um pastor, alguém sério. Eu conheço pessoas que é muito próximas dele, e enfim, é alguém que parece ser alguém muito sério. Mas a cultura rejeitou simplesmente por ele ser um pastor. Mais ainda porque ele é um cristão. Então, é só a gente pensar assim, ó, a cultura não olhou pro caminho técnico e de trabalho que essa pessoa construiu, ela olhou para a fé dele. E isso acontece comigo, acontece com você. Por quê? A gente passa hoje um certo momento na história em que os cristãos eles são totalmente cancelados pela cultura, pelas pessoas, simplesmente por serem cristãos. Mas as pessoas que fazem isso, elas não veem que por mãos de cristãos, através da obra e do agir de Deus na vida deles, a gente chegou até aqui. Óbvio, entre erros e acertos, mas tudo conduzido pela mão de Deus. Lembra a segunda frase lá do Dr. Martin Lloyd-Jones? Nós devemos olhar a história humana a partir das lentes do Senhor. Ele governa tudo. Todo acontecimento humano, ele acontece pela perspectiva de Deus. Por isso a gente precisa, então, reformular ou desenvolver, formular a visão cristã também para a política. E visão cristã para a política não é
falar que é crente e virar um vereador, um político. Não é isso. É defender as pautas que a Bíblia defende, é se envolver naquilo que nós podemos nos envolver, sendo votando, nós somos uma democracia, né? Ou seja, sendo colocando para nos representar quem tem valores que estão arraigados nas Escrituras. Então, isso vai ajudando a gente a construir uma política. Tem um livro do Royal Kuiper, que foi lançado, se não me engano, no ano passado, chama Capital Moral. Ele desenvolve como isso pode ser dado mais na prática. Como eu posso olhar para o meu momento atual da política e, como um cristão, saber que quando a mídia fala assim, os cristãos são aqueles que apoiam X ou Y. Tem cristãos apoiando os dois, então não posso colocar isso numa massa só. Mas o que eu posso e o que eu devo fazer como igreja é refletir, me envolver, buscar conhecimento para que eu possa, dentro dessas influências aqui, família, igreja, escola, bairros, lugares de trabalho, organização profissional, instituições cívicas, promover mudanças que são duradouras, não paliativas. Então, é aquilo, né? Tudo que eu faço, eu respondo antes do porquê, é para quem? Ou seja, eu faço para o meu Deus. Então, tudo que eu vou fazer aqui é mergulhado, encharcado no sangue de Cristo. Se eu vou levar um pão para aquele que não tem o que comer, eu vou levar esse pão encharcado no sangue de Cristo. Porque se eu dou só o pão para ele, eu vou deixar o cara de barriguinha cheia indo para o inferno. Mas eu também não vou levar só o evangelho e deixar o cara com barriga vazia. Então, gente, a gente precisa olhar para tudo isso, olhar para o momento que a gente está vivendo. Quantos bilhões não foram desviados nas compras de respiradores? A gente precisa olhar e planejar e propor política pública para que isso não aconteça. E aqui, vou caminhar para o final, trazendo uma reflexão do que a gente precisa extinguir no nosso pensamento para a gente formular uma cosmovisão correta na nossa interação com arte, política, redes sociais, interações e por aí vai. O imaginário cristão tradicional, ele coloca o seu pensamento em dois pavimentos. Estou chamando aqui de pavimento superior e inferior. O pavimento superior é aquilo que é divino, espiritual, emoção, privado, a arte. E o inferior é humano, natural, razão, público, científico. A gente precisa tirar esses dois pavimentos e colocar num lugar só, colocar os dois no térreo aqui, porque nós somos seres integrais. Você tem a mente de Cristo, porque o Espírito Santo habita em você, mas você é ser humano, você é natural humano. Você é espiritual, mas você está aqui ainda. Você tem emoção, mas você também tem razão. Você tem interações no público e no privado, sabe? A gente precisa tirar isso, porque isso prejudica o cristão. Então, o que acontece normalmente? A gente vai no culto no domingo, e ali a gente é crente e tal, e na segunda-feira a gente começa uma vida que não é uma vida cristã. Eu falei isso lá na primeira aula, da ideia da gente muitas vezes colocar nesses pavimentos, por exemplo, assim, eu sou um médico, mas eu não posso falar da minha fé aqui. Eu sou um músico, eu sou um profissional liberal, professor, dona de casa, padeiro, o que for. A gente precisa tirar essas coisas e colocá-las num terreno plano, porque nós somos pessoas integrais. Não dá para te dividir. Então, assim, não dá para eu ter a minha vida religiosa no final de semana e minha vida secular durante a semana, porque eu sou alguém espiritual a semana inteira. O Espírito Santo habita em mim.
E mais uma vez eu digo que a formação de cosmovisão, ela parte do quem eu sou para aquilo que eu faço. Ou seja, a nossa identidade qualifica a nossa ação. A nossa identidade qualifica a nossa profissão. A nossa identidade qualifica aquilo que eu faço, que eu falo, que eu escuto, que eu consumo. Então, assim, eu sou um cristão médico, não um médico cristão. Porque a minha identidade primeira não é a minha profissão, é quem eu sou. Fui lavado, me tornei filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu vivo por Ele. Ele me dá propósito para viver. Então aí eu formo a minha cosmovisão, e isso impacta no que eu consumo de arte, no que eu consumo de política, em quem eu voto, em quem eu apoio, o que eu faço, por aí vai. Conclusão. Isso aqui é uma reflexão minha. A verdade é que nós não nos posicionamos como cristãos nos últimos anos no que tange a produzir arte e engajamento político. A igreja não saiu nesse sentido para além das suas paredes, e tanto no campo político quanto na arte completa, como ela deve ser, assim a gente ficou apenas lamentando no gueto da religião, o péssimo caminho que se tem construído como arte e política na nossa sociedade através de uma agenda diabólica. Você pode não concordar comigo, mas essa é a minha dor. A igreja que se fechou dentro de si e deixou a sua atuação, e aqui eu não estou falando igreja placa, estou falando igreja corpo, eu e você. A gente pavimentou as coisas, a gente privatizou algumas coisas. A minha fé está no ambiente privado, eu não posso falar da minha fé no ambiente privado. Tanto que a crítica lá do Luciano Huck, quando o senhor da educação aí aceitou o convite para assumir essa pasta, ele falou assim: espero que ele deixe a sua fé em casa quando ele for trabalhar. É isso que o mundo quer que eu e você faça. A gente privatize a nossa fé. Mas não tem como a gente privatizar a nossa fé. Nós somos seres integrais. A minha fé, ela tem que estar na minha vida pública. E mais uma vez, gente, isso não é chegar com a camisa eu sou cristão, boné eu amo Jesus, chegar e falar Jesus te ama para todo mundo. Não é isso. As marcas e o fruto da vida cristã, ele vai se mostrar até que o Senhor dê oportunidades legítimas da gente evangelizar as pessoas, de poder abrir a palavra e falar do evangelho para as pessoas. Mas parte por eu ter o meu resgate de propósito, que é resgatado lá no original, né, de dominação, de exercer os 3 relacionamentos, como a gente falou na última aula, de forma integral, como eu relaciono com Deus, como eu relaciono com o próximo e como eu me relaciono com a criação de Deus. Então, quando eu entendo isso, eu não deixo minha fé dentro da igreja, não deixo minha fé dentro do ambiente privado, não deixo minha fé dentro daquilo que eu acho correto. A gente começa a produzir, a gente começa a conversar, a gente começa a dialogar, a gente começa a propor, né? E aqui uma frase do Huckmark que ela é muito marcante. Ele diz: Cristo não veio apenas para nos tornar cristãos ou salvar almas. Ele veio para nos redimir de forma que pudéssemos ser humanos no sentido mais amplo da palavra. Ser novas pessoas significa que podemos usar nossa capacidade humana de forma plena e livre em todas as facetas da vida. E isso não pode se restringir ao ambiente privado. Interessante notar que artistas não cristãos têm se esforçado para produzir arte olhando para as escrituras, mas em sua maioria a arte era incompleta. O quadro de Jesus Cristo de São João da Cruz, do Salvador Dalí, ele é um exemplo disso. Não sei se vocês já viram esse quadro. Ele tem inúmeras representações bíblicas, mas ele tira o sofrimento de Cristo. E sem sofrimento não tem a obra de Cristo. Um outro exemplo, não sei se vocês viram, aquele filme Mãe, que foi lançado pelo Darren Aronofsky.
E o diretor, ele usa as narrativas de criação, queda e redenção, mas ele aplica tudo isso à natureza. Lembra que o Schaeffer falou? O artista revela sua cosmovisão, a obra de um artista revela sua cosmovisão. O Aronofsky, ele aplica toda essa criação, queda e redenção à natureza, à mãe natureza, porque ele é um ambientalista. Então, pensa, tá ali, né? Então, a grande verdade é que qualquer um pode falar, cantar, pintar, encenar sobre Jesus, mas sem conhecer o seu real propósito e sem se entregar a ele, verdadeiramente isso não valerá de nada, isso é uma arte incompleta. Por outro lado, aqui, ó, aqui está a arte do Salvador Dalí. Ó. Vocês conseguem ver que não tem a cruz, o espinho, você não tem uma gota de sangue. Dali, quando ele pinta esse quadro, ele tinha sido muito impactado por causa da guerra. Ele viu todo o sofrimento e tudo mais, e ele aparentemente se converte numa visita que ele faz ao Papa. E aí ele quis colocar aqui a sua arte, né, a sua cosmovisão. Mas como ele ficou tão impactado pelo sofrimento, ele tirou o sofrimento de Cristo. Não pode ter Cristo sem sofrimento, né, gente? O Cordeiro, ele tem que derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Então, para finalizar aqui, para concluir, essa é a minha reflexão. Toda arte revela o autor, sempre. E eu acredito que um momento histórico, Deus dá a mim e a você de bandeja uma oportunidade, e nós não só podemos, como nós devemos, como cristãos, nós que temos a mente de Cristo, somos filhos de Deus, cidadãos do reino de seu Filho, resgatados do reino das trevas por reino de sua luz, nós devemos incentivar, produzir, consumir boa arte. Arte santa e agradável. Arte que aponta para o artista supremo que é Deus. E quando eu digo isso, gente, eu não estou falando para você agora encher a sua casa de filme cristão, pegar a série lá de José e tal. Não é isso. Arte boa, arte bem feita, arte que revela Deus nos detalhes da boa produção, isso te ajuda a olhar e falar assim, nossa, alguém que pode não ser crente foi usado nas capacidades da graça comum para produzir esse negócio tão belo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por poder ouvir uma boa música, por assistir um bom filme, ler um bom romance. Mas também, gente, nós precisamos pegar e olhar para aquilo que é arte podre e que não agrega. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um jovem no ano passado aqui na igreja, ele escreveu um texto muito interessante, que é como as comédias românticas, elas, de certa forma, elas são parte de pornografia velada. E qual que é a tese dele? Muitos assistem aquelas comedinhas românticas com o imaginário que pode ser adolescente, né? Mas o que acontece? Às vezes você está assistindo uma comédia romântica que está te fazendo rir, está te fazendo torcer por alguém que está indo para um relacionamento que é contra a vontade de Deus. Então você está assistindo uma comédia romântica em que o casal está vivendo uma aventura fora do casamento. E aí você se vê torcendo para que isso dê certo. Isso não deve ser consumido, isso deve ser rejeitado. Quando você pega alguns artistas, e no século passado teve vários artistas que fizeram isso, tem uma galeria de arte em Nova York, chama Galeria Naui, que está aquele quadro famoso lá da Dama de Ouro, né, do Gustav Klimt, o cara que desenhou. Tem até um filme sobre isso, né, que foi roubado na Segunda Guerra e tal. Tá lá esse quadro. E eu tava lá, foi até o Fernando que recomendou para eu ir nessa galeria, eu tava lá, eu fui ver esse quadro e tudo mais. E quando eu subi, tinha um terceiro andar na galeria, tem uma ala que é só de arte alemã pornográfica.
Então, os caras pintaram cena de sexo, mulher se masturbando, sexo oral, tanta coisa. Essa é uma arte que eu vou consumir? A indústria pornofônica que nós temos hoje. Você pode pensar assim, só o funk. Não, a maioria dessas músicas aí de sertanejo universitário é sobre alguém que foi traído, alguém que está buscando um relacionamento fora do casamento, alguém que tem vários relacionamentos. Eu vou consumir isso? Então, qual que é o cenário ideal? É a gente poder atrelar conteúdo e forma. Conteúdo e estética. Ah, isso tem que ter esses elementos naquilo que a gente consome. Tem que ter, gente. Tem que ter esses elementos. Então, assim, hoje você vai assistir uma série no Netflix, na primeira cena já tem cena de sexo. Aí você pensa assim, mas é só uma cena, eu vou pular. E a gente esquece que lá atrás, quando teve o primeiro beijo gay na Globo, todo mundo ficou totalmente apavorado, né? Como pode colocar isso e tal? Mas lembra, a cultura vai ganhando. A gente perde, às vezes, no legislativo, mas a cultura vai ganhando. Hoje, beijo gay, você vê 3 horas da tarde na Globo. Vocês entendem? Então, a ideia de consumir arte a partir da cosmovisão cristã é quando eu sei atrelar um bom conteúdo de forma e conteúdo, né? Estética e conteúdo. Por fim, para a gente acabar aqui, só mais 2 minutinhos, a gente precisa incentivar a que pessoas venham produzir e consumir boa arte. Então, eu não sei você, mas eu não conheço nenhum romancista vivo, famoso, que seja cristão. Que esteja escrevendo como C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia. Eu não conheço nenhum cineasta cristão. Aliás, conheço um que não é famoso e que tem um trabalho sensacional, mas é alguém pequeno. Mas eu não conheço alguém. Alguns irmãos que eu conheço na política têm feito um bom trabalho. Graças a Deus, a gente tem tido alguns poucos irmãos fazendo um bom trabalho na política. Sem aparecer, mas estão lá fazendo um bom trabalho. Mas quando eu penso assim, quem é o artista que tem influenciado, como o C.S. Lewis influenciou uma cultura toda na área da literatura, na arte plástica, no cinema, na música? Eu acho que a gente precisa sair um pouco desse gueto que a gente vive e começar a olhar e orar para que Deus levante pessoas para incentivar e impactar o mundo também através das artes. Também através de boas produções e coisa boa mesmo, estética, com técnica, com beleza, sabe? Deus deu a nós a criatividade. Deus deu a nós o propósito correto. E acho que a gente precisa olhar para tudo isso também. E incentivar tudo isso também. E eu falo isso, e eu sou pai. E o que é bombardeado na minha mente que tem filho pequeno? Eu tenho que criar meus filhos para que seja um engenheiro, um médico e tudo mais. E aí, se minha filha chega para mim e fala assim: não, pai, eu quero ser um artista. Eu falo: não, você não pode ser artista. Você tem que ganhar dinheiro. Você tem que fazer direito. Você tem que fazer medicina. Você tem que fazer administração. Vocês entendem? Isso é o que minha geração passou. Não sei se sua geração passou por isso. Isso a minha geração passou. Mas eu não posso alimentar isso, porque isso, acima de tudo, é uma mentira. Deus não nos chamou para ganhar dinheiro, nos chamou para a sua glória. Se ele quiser dar dinheiro, sendo um artista ou sendo um engenheiro, ele vai dar. A única verdade é, ele nunca vai nos deixar faltar nada. Nada. E se ele deixar por algum motivo, é que ele quer o martírio da sua igreja. Então a gente tem que entender isso também. Mas a grande verdade é que, assim,
muitos foram reprimidos, e muitos que a gente olha, assim, eu fico vendo os jovens hoje, né? Galera que tem gente que entrou na música, fala, nossa, o cara vai fazer música, mano. Não tem mercado, não tem. Vocês entendem? Acho que a gente tem que incentivar, orar para que Deus levante, capacite e coloque no mundo bons médicos, mas também bons artistas. Porque no fim todos devem ser bons servos. Então, esse é o meu a minha conclusão. Espero que tenha pelo menos despertado um desejo aí de vocês a estudar um pouco mais sobre o tema de cosmovisão, que é bem amplo, tá? E todas essas aulas, elas estão completas, mais extensas, né, no site da igreja, e os slides estão lá também, embora eu esteja preparando para gravar o curso ele inteiro, né, para deixar disponível. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Fica à vontade. Posso falar, Paulo? Claro, com certeza. Sou sempre eu que estou falando alguma coisa aqui, né? Mas tá bom, fica à vontade, é bom. Eu estava pensando no seguinte, quando a arte ela tem uma consistência estética assim sólida, ela transcende gerações. Então, por exemplo, a música do Bach, mesmo quem não é cristão gosta. Os cantores amam cantar as cantatas do Bach, né, em contextos assim de música de concerto mesmo, né? Uhum. As pessoas vão nos museus e veem a obra do Rembrandt, que você falou, ou mesmo do Pablo Picasso, né? O Salvador Dalí. O Dalí, que eu falei que foi o Dalí. Ah, foi o Dalí, né? Então, assim, eu até fiquei pensando nesse quadro que você falou, ele não colocou os cravos, né? A cruz não foi bem representada, mas ao mesmo tempo ele estava talvez num processo de conversão, onde ali você vê que ele estava se caminhando em direção a Cristo, talvez, né? Uhum. E ele desenhou um céu embaixo daquela cruz, assim, como se a cruz estivesse no alto do céu, né? Então, talvez alguma maneira como ele enxergava, né, a cruz de Cristo ainda talvez incompleta, mas era um caminho, né, que ele representou ali, né? E aí, ao mesmo tempo, através disso, as pessoas podem se converter também, né? Eu me lembro de ter sido convidada, a primeira vez que eu falei assim, eu sou cristã de verdade, foi quando um primo do meu marido, que é músico, me convidou para ir na igreja dele, e eu ouvindo aqueles louvores, eu estava cantando assim, eu falei, é isso, é como se fosse, eu entendesse a partir dali, né? Então, eu concordo com você, que a igreja ficou isolada, né? Mas eu acho que a gente pode produzir mesmo músicas que sejam para adoração na igreja, que possam impactar pessoas não crentes, assim, no caso da música, né, tô pensando, mas essa é uma preocupação que eu tenho. Eu gosto de compor também, então eu falo, será que alguém que não é crente, ouvindo essa música, vai achar que tem a ver, ou vai se interessar, mesmo ainda sem conhecer a palavra, né? Então, eu acho que a gente tem. Você falou assim, será que hoje tem escritores que são como C.S. Lewis foi, né? Eu penso assim, não sei se de literatura, mas, por exemplo, Philip Yancey é um cara que ele escreve. Ele é um best-seller de tudo que ele escreve. Né? Então. Sei lá, por exemplo, ele escreveu, eu sou cristão apesar da igreja. Aí você vai ler todas as pessoas que influenciaram assim, a permanência dele no cristianismo. Aí ele fala do Tolstói, Dostoiévski, né, que são pessoas que também eram cristãos. E também eram cristãos, mas ou que se tornaram cristãos, né? Se tornaram cristãos. Sei lá, mas assim, ele fala até do Gandhi, por exemplo. Você fala, mas Gandhi, o que o Gandhi tem a ver? Ele fala, o Gandhi conheceu a Cristo e só não falava de Cristo, mas muitas das coisas que o Gandhi praticou tinham origem no cristianismo.